Fala galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Sejam mais uma vez bem-vindos aí ao canal Detetive da Fé. Então estaremos vendo um vídeo onde um tal de Lucas Banzuelo, Banzali, sei lá, Banzoli, um tal de Lucas Banzoli, que é um cristão fundamentalista, refutou, refutou o Jason Ferrer. Beleza? Então fique ligado após a vinheta. Então, temos aqui um rapaz que é um cristão fundamentalista, né, que supostamente refutou Jason Ferrer no que tange aquele assunto aí que muitos gostam de conversar, né, que é polêmico, se Jesus voltará para o futuro, tipo daqui de 2025 para frente, né? Ou se ele já voltou, ou se ele mentiu que vai voltar, alguma coisa assim. E isso é baseado muito nos evangelhos como, por exemplo, Mateus ou Lucas, né? Mateus 24, Lucas 21, por aí, se não me engano, beleza? Então, galera, antes da gente começar, eu só gostaria de vos lembrar que a meta para esse ano de 2025 é a gente conseguir atingir a marca de 10 mil inscritos, beleza? A gente já está indo bem, já estamos com 6.600 inscritos, pessoal. Então, acredito eu que até o fim do ano possamos até, quem sabe, ultrapassar essa marca, beleza? Então vamos lá, se você não for por aqui, se inscreva para dar essa força. Não custa, capite? Se você amou de cara o canal, amou os conteúdos, se inscreva, que não vai custar nada. Bom, vamos então lá ao que interessa. Vamos ver aqui um vídeo que ele fez, foi sobre... É um vídeo que faz tempo já, mas eu não tinha visto ainda. Entenda por que Jesus não voltou e nem voltará. E aí ele vai pegar um monte de versículo bíblico que fala de... Jesus volta em breve, o tempo está próximo, coisa do tipo. Ele vai juntar esses versículos e vai falar, ó, tá vendo? Não voltou ainda, portanto, nunca voltará. E a gente vai fazer uma exegese de cada um desses versículos. Caralho, velho. Eu tive uma prévia desse vídeo e só teve uma parte aí que ele pegou uma palavra em grego, né? Aquilo é algo que pode-se dizer assim, uma pseudo-exegese. Por que pseudo-exegese? Porque o cara pegou uma palavra em grego, fez uma explicação que não tem nada a ver com o que ele estava falando aí. Eu vou vos mostrar aqui. Inclusive, tem muita coisa que eu vou desmentir do que ele vai falar sobre essa tal volta de Jesus para um futuro, né? Tipo, quando eu digo para o futuro é desse ano, pensando desse ano para frente, beleza? Tem que imaginar assim. Capite? Vamos ver se eles realmente implicam numa data cronológica aí que os autores estavam falando, que Jesus iria voltar realmente naquela época. Vamos fazer uma análise de tudo isso. Eu esqueci de dizer que o Jason ainda fez um livro sobre esse assunto, né? Vos recomendo esse livro, pessoal. Comprem esse livro aqui, porque apesar de falar sobre um assunto que muitos de vocês já estão careca de saber aqui na live, né? Pode trazer uma abordagem diferente, beleza? Inclusive, eu penso também em adquirir esse livro no fim desse mês. Vou adquirir o livro, já conversei com o Jason aí, me passou todos os detalhes e tudo mais. E espero também, quem sabe um dia trazer ele aqui para abordar sobre o livro, né? Aí eu precisaria ler alguns capítulos, anotar tudo, para elaborar aí um script, né? Um esboço e trazer o Jason para bater um papo sobre isso, que vai ser bem interessante, beleza? Então vai demorar um pouquinho até isso acontecer, tenha um pouquinho de paciência. Capite? Mas o Jason um dia vai aparecer aqui no canal e ser entrevistado. E vocês vão amar bastante se isso acontecer. Lembrando também algo aqui, um detalhe rápido, pessoal. Esse rapaz aqui, o Lucas, né? Ele é um cristão fundamentalista, literalista. Ele acredita realmente que, se eu não me engano, né? Do que eu já acompanhei um pouco dele, acredita sobre cobra falante, Adão e Eva pelados no jardim, homem barro, mulher costela, esse tipo de coisas aí, né? Geralmente o cristão fundamentalista, quando procura criar argumentos que é para se defender de críticas que estão sendo feitas à sua crença, o cristão fundamentalista acaba ofendendo a cognição humana. Eles insultam a cognição humana para fazer um malabarismo 4D, que é para defenderem fantasias que estão na Bíblia. Inclusive ele tá, em todos os podcasts aí, ele tá aparecendo para divulgar o livro dele. Imagina o nível desse livro, né? Mas vamos dar uma olhada aqui no vídeo dele para ver se realmente, né, se ele tem bons argumentos aí pra gente esperar. Eu não vou ler esse livro, mas se você quiser se sacrificar por mim, me avisar se tem algum outro argumento aí, além daqueles que ele colocou aqui nesse vídeo, aí você me avisa, tá? Mas vamos ver o vídeo que ele vai falar. No versículo 3, veja agora no versículo 3 do capítulo 1 ainda. Veja que esse assunto era tão urgente que ele falou o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Como vocês devem saber, eu debati há poucos dias com o judeu do canal Monoteísta Racionalista sobre se Jesus não voltou, nem voltará, e a gente se focou especificamente no versículo lá de Mateus 24, 34, quando Jesus falou, não passará essa geração até que todas essas coisas se cumpram. Aí eu provei lá no debate que... Não é essa geração, esta. Ele falou essa, né? Não passará essa geração, é esta geração, tem diferença aí.
E Jesus não estava falando ali de uma geração cronológica e tudo mais. Eu esperava que ele fosse citar também. O cara citou um debate que ele teve com outro rapaz aí e tá falando que não é geração cronológica. Caralho, velho. Chega a ser cansativo de ter que repetir uma coisa que os caras não, sabe, não entra na cabeça, porque é isso que eu vos disse, galera. O cristão fundamentalista, e eu estou separando muito bem isso daqui, porque tem aqueles que não são fundamentalistas, né? O cristão fundamentalista é uma pessoa que, para defender as fantasias que ele toma como literal na Bíblia, precisa insultar a cognição humana, fazer malabarismo 4D para defender fantasias, né? O texto é muito claro, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Se vocês pegarem um capítulo, vão ver que vamos fazer de conta que Jesus existiu, que Jesus tinha poderes, que Jesus é filho de Deus ou o próprio Deus, né? Dependendo de como é que é a visão de cada cristão aí. Mas vamos fazer de conta que Jesus realmente existiu aos moldes como está descrito lá no livro de Mateus. Daí no capítulo 24 ele começa a dar sinais que indicariam a sua volta, né? Até chegar ao ponto dele dizer que não passaria aquela geração que estava com ele, sem que eles vissem tudo aquilo acontecer. Ou seja, os sinais mostrariam que ele estaria próximo de voltar. E ele disse que aquela geração ali dele, contemporâneos a ele, ou seja, 2000 anos atrás, se formos contar daqui para trás, não passaria. Ou seja, os caras ao qual ele estava comunicando aquilo estariam vivos e veriam ele voltando sobre as nuvens. Que seria a segunda vinda, no caso, né? E os caras vêm nessa cara de pau fazer todo esse malabarismo, dizendo que não, violando a língua portuguesa, violando o grego, já que também foi escrito em grego essa parte aí, né? O grego, os textos, no caso do Novo Testamento, foram escritos lá em grego. Violando o que está escrito em grego, violando os estudos que os acadêmicos fazem com base na interpretação exegética desse texto, para poderem forçar a ideia de que não, Jesus ainda vai voltar, ainda estamos à espera dele. Caraca, velho, é foda, né? Bem, versículos como esse aqui que o Jason citou, mas ele acabou não citando. Mas como eu já tinha preparado vários slides sobre isso, então eu vou aproveitar e ler aqui com vocês, né, fazer esse estudo aqui sobre o breve profético, né? Será que esses textos que falam que algo estava próximo de acontecer, que ia acontecer em breve, iria estar perto? Outra coisa é muito enrolation, gostam de enrolar. Por que ele não foi objetivo, foi diretamente no Novo Testamento, nas passagens que falavam sobre aquilo? E tudo mais. Será que isso prova que realmente o escritor bíblico falava de algo que iria acontecer em poucos anos ali, que nem eles falam? Ou será que essa linguagem tinha a ver com alguma outra coisa? Vamos analisar. Vamos começar com Isaías, que vai falar: clamai, pois o dia do Senhor está... Daí o cara vai pegar passagens do Antigo Testamento, que o contexto era outro, estava falando de outras coisas, vai querer comparar o que estava sendo dito de proximidade aí com o que o personagem Jesus falou no Novo Testamento. Perto, vendo Todo-Poderoso como assolação. Isaías fala claramente que o dia do Senhor estava perto. No entanto, e o cara chama isso de refutação. No século 8 a.C., sendo que esse dia do Senhor, na visão dos próprios preteristas, teria acontecido só 8 séculos depois, lá em 70 depois de Cristo, ou seja, muito mais tarde. Mesmo que alguém interprete isso aqui como sendo o dia do cativeiro babilônico, ainda assim faltava séculos para isso acontecer. Então a gente vê um claro exemplo de uma linguagem de estar perto, que no entanto ainda levaria séculos e não apenas alguns anos, não dentro de uma geração apenas. Lembrando que essa passagem que ele tinha citado lá, que era Mateus 24:34, não é uma passagem única que conota essa ideia de que estaria próxima à volta de Jesus para aquela geração aí. Existem várias outras passagens que também vou compartilhar aqui com vocês que endossam essa ideia. Inclusive, muita coisa que o personagem Paulo falou. Paulo esse que muitos cristãos hoje seguem, né? Então, o ensinamento no caso. Vamos ver mais alguns exemplos. Ezequiel 33, vai falar o seguinte: porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor. Sofonias 1:7 também. O dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Sofonias 1:14, o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. Mais uma vez, Ageu, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória. Agora, quando foi que todas as nações encheram o templo de glória, né, tremeram diante de Israel e tudo mais, dentro de pouco tempo, a partir da época de Ageu? Claro que mesmo que você interpretar
de uma forma totalmente metafórica isso daqui, vamos espiritualizar o texto ao máximo, interpretar que isso aconteceu na época lá da Nova Aliança e tudo mais, ainda assim teria corrido vários séculos depois da época de Ageu. E não só isso, Isaías também vai dizer, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor para devastar a terra e destruir os seus pecadores. E Joel também vai falar, o dia do Senhor... A estratégia do rapaz aqui foi basicamente o seguinte: pegar um monte de passagens que estão lá no Antigo Testamento, que falam de proximidades de algum dia, de algum tempo, falar que não, os caras falaram que está próximo, mas no final das contas passou-se muito tempo. Então, essa linguagem também se adapta à linguagem que está no Novo Testamento. Primeiramente, o rapaz disse que faria exegese. O mínimo que eu poderia esperar aqui é ele pegar o que foi escrito no Antigo Testamento em hebraico, ver se essa palavra que conota tempo próximo, alguma coisa assim, e o contexto dessas passagens que ele está mostrando aí, realmente, no hebraico, né, realmente estão falando de um tempo distante, apesar da linguagem estar usando termos que parecem de algo próximo, e ver lá no grego, no Novo Testamento, e ver se essa palavra no grego que traz uma proximidade, mas que no final é um tempo distante, também bate, se encaixa gramaticalmente com essas passagens que ele está mostrando, só que no hebraico. Aí sim é que seria uma exegese que poderia me convencer de que estas passagens que ele está soltando aí fazem algum sentido para relacionar com o Novo Testamento e dizer que quando Jesus disse que estava próximo, na verdade, seria um tempo muito distante. Mas ele não fez isso. Espero que vocês tenham entendido o que eu falei aqui agora, né? Mas ele não fez isso. Então isso não é exegese porcaria nenhuma. O cara pegou um monte de passagens aí soltas, desconexas, botou aí na tela, usou palavras aí que são semelhantes ao que Jesus, o termo que Jesus usou, para falar que não, quando Jesus disse que a geração não passaria, ele estava se referindo a um tempo distante. Vejam o malabarismo 4D que é isso daí. Fundamentalista é complicado, Está chegando, mesmo. está próximo. E mais uma vez, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso. Ele virá. Isaías também, mais uma vez, vai falar, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Ezequiel também disse, chegou a hora, o dia está próximo. Há pânico e não alegria sobre os montes. Então note que todos os profetas, incluindo aqueles que profetizaram antes do cativeiro babilônico e também os que profetizaram depois do cativeiro babilônico, mesmo eles vão falar que o dia do Senhor estava próximo. E séculos depois, os escritores do Novo Testamento vão escrever os seus livros, sabendo, conhecendo essa linguagem profética e sabendo que mesmo o dia do Senhor estando próximo na visão dos profetas que escreveram séculos antes deles, ainda assim não tinha se concretizado. Então eles sabiam que essa linguagem não era para ser entendida num sentido cronológico. A gente vai chegar lá. Mais um, Isaías 13:22, vai falar, pois bem... Só que lá no Novo Testamento, quando Jesus disse que não passaria aquela geração, as pessoas que estavam à espera da sua volta estavam tão expectantes, inclusive Paulo, e que escreveu um monte de coisas que deixaram claro que a volta de Jesus era para ser na geração deles, que eles inclusive não morreriam sem antes ver Jesus voltar. E o cara vem querer comparar com isso daqui. Ou seja, ignorou totalmente todo o contexto lá do Novo Testamento, soltou um monte de passagens do Antigo Testamento que não tem relação nenhuma com aquelas que estão lá no Novo Testamento, para querer criar algum tipo de ideia que corrobore. Chega a ser chato falar aqui o óbvio, né? Mas enfim, é um sacrifício que eu tenho que fazer por vocês aqui. E perto, já vem chegando o seu tempo e os seus dias não se prolongarão. Isso aí foi dito por volta de 700 a.C. a respeito da destruição da Babilônia, que só iria se concretizar 2 séculos depois. Mesmo assim, é dito que essa destruição estava bem perto. A derrota de Moabe, Jeremias vai dizer, também estava próxima. A sua desgraça vem rapidamente. Mas Moabe só foi conquistada quase 3 séculos mais tarde, em 400 a.C. Então veja como eles usavam a linguagem do estar próxima, em bem perto e tudo mais, para coisas que só iriam acontecer muitos séculos depois. Em Isaías, Deus diz, perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos, as ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Então aqui vai falar que o juízo das nações estava perto, mas obviamente não aconteceu ainda. Tem um monte de povo que Deus não vingou por todas as maldades que eles cometeram. Joel 3,14. Multidões, multidões, o vale da decisão. Pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Esse vale da decisão é justamente o vale onde Deus vai julgar as nações. E, no entanto, não aconteceu ainda. Mais um, Obadias 1,15. Pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim lhe será feita a maldade que... 90% desse vídeo que ele fez só são um monte de passagens soltas que não tem nada a ver.
que ele criou um vínculo assim bem forçado com o contexto lá da volta de Jesus. Isso tudo que está passando aqui é só perda de tempo mesmo, só perda de tempo. Praticou recairá sobre você. Aqui ele vai falar a respeito de Edom. Edom só caiu 300 anos depois disso, que já seria suficiente para ver que essa linguagem de estar próximo pode sim estar falando de algo muito distante. Mas para piorar, o texto aqui está falando que está próximo não só para Edom, mas para todas as nações. E obviamente tem nações que ainda nem foram julgadas por Deus, que Deus só iria executar o juízo sobre elas séculos depois. E mesmo assim, o profeta diz que estava próximo. Em Malaquias, Deus também vai dizer: eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, adúlteros, os que juram falsamente, etc e tal. Agora, quando foi que esse juízo foi executado contra as pessoas más de Israel? O texto não pode estar falando do cativeiro babilônico, porque o próprio profeta Malaquias vem depois do exílio. Então como é que pode esse texto estar falando de algo que já tinha acontecido? Se ele está falando do futuro, então no mínimo, na pior das hipóteses, tem que estar falando lá do ano 70, que ocorreu só vários e vários séculos depois da época, mais de 400 anos depois da época de Malaquias. Muita enrolação, meu. Muita enrolação, caramba. Mesmo o texto está falando aqui que seria feito sem demora. E para terminar, uma citação do autor de Hebreus, que ele vai fazer uma citação de Jeremias 31, quando ele vai dizer: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ele vai citar tudo aquilo que Jeremias diz e no final vai dizer: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece e está perto de acabar. Algumas pessoas, principalmente os preteristas, eles vão tirar do contexto esse versículo, o verso 13, para falar como se o autor de Hebreus estivesse dizendo que só a partir daquele momento é que tinha se envelhecido e que estava perto de acabar. Mas note que ele estava citando aqui no contexto justamente o texto de Jeremias. Ou seja, o próprio profeta Jeremias já... Galera, quem quiser, quem tá vendo esse vídeo aqui, que não seja por estreia, né, mas o vídeo já tá gravado aqui, acelere, bota na velocidade de 1 milhão aí, porque aqui é só muito malabarismo, muito enrolation, em vez de ir diretamente lá no Novo Testamento, onde o contexto já tá todo selado aí, o cara foi pegar passagens do Antigo Testamento para fazer criar todo aquele cansaço mental para quem tá ouvindo, né. Vou-vos dar um exemplo aqui. Para quem é crente e se deixa convencer pelo que ele está falando aí, todo esse malabarismo vai cansar mentalmente esse crente. Daí ele já não vai querer mais ouvir nada depois do cansaço aí de ouvir tantas coisas aí que ele ficou mostrando um monte de passagem nada a ver com o contexto do que está sendo abordado, né? O crente vai ficar cansado que na hora que ele chegar no ponto principal aí ele já não quer ouvir mais nada, só vai deixar simplesmente passar, não vai prestar muito bem atenção. Sendo que ele já deveria ir diretamente no Novo Testamento para as pessoas prestarem muito bem atenção aí. E ver se ele está falando merda ou não. Mas enfim, isso aqui também é uma estratégia que os caras usam, né? Tinha chamado aquilo ali de uma nova aliança. E o autor de Hebreus vai citar aquele texto e vai dizer que pelo fato de Jeremias ter citado a palavra nova, de ser uma nova aliança, significa que a antiga aliança, por ser antiga, já estava próximo de acabar. Isso na época dele já. Ou seja, na visão do autor de Hebreus, a antiga aliança já estava perto de acabar na época de Jeremias, 800 anos antes da época dele. Essa é uma das melhores provas de que um período tão grande como quase 1 milênio, como é o caso aqui, ainda assim pode ser qualificado como algo próximo, perto, não por ser algo cronologicamente próximo de acabar. Mas vamos continuar aqui Caralho, velho, quase 1 milênio é próximo. Sexta-feira 13. Olha, é isso que me deixa esgotado. Tá? Essa frase do Jason se encaixou perfeitamente com o malabarismo todo que ele fez aí. Realmente deixa esgotado, velho. Ele pede, o autor da carta, ele está pedindo à igreja para esperar um pouquinho. Ele não está dizendo assim, gente, vamos esperar 2000 anos aí, que Jesus vai voltar. Não. Ele está dizendo assim, porque ainda um pouquinho de tempo e que há de virá e não tardará. O que ele não falou pra gente é de onde que o autor de Hebreus tirou isso. Porque se ele fosse lá no texto... Tirou daquele lugar onde a luz do sol não bate. Texto do Antigo Testamento, que é o texto que o autor de Hebreus estava aludindo aqui, ele ia entender exatamente que sentido que é esse não tardará. Vamos lá. Eu também fiz slides sobre esse texto também e sobre mais coisas que eu vou abordar a partir de agora. Vamos ver então que...
Galera, não tem só esse texto essa passagem de Hebreus, não. Tem outras também em Coríntios, tem em Tessalonicenses, tem em Colossenses. Ai, 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 velho. Enfim. Diz o texto que o Sexta-feira 13 não citou. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Veja que o texto, à primeira vista, parece estar se contradizendo, né? Porque ele diz não tardará, mas ele tinha acabado de dizer que poderia demorar, ainda que se demore. Então, como é que a gente explica uma aparente contradição, que obviamente não é uma contradição de fato, porque ninguém iria se contradizer dentro de uma mesma frase, né? Então, por que ele diz? Ainda que demore, não vai passar do tempo estipulado. Tardar é passar de um tempo estipulado. Cara, é tão simples entender isso. O cara ainda vem fazer malabarismo também nisso. O cara ainda bota também Abacuque, não tem nada a ver. Pô. Diz não tardará. O próprio versículo explica, porque certamente virá. Então, o não tardar aqui não está atrelado a um fator cronológico. Ele não está dizendo que não vai... O cara tá fazendo malabarismo num negócio que já tá bem explícito. Pensem só no seguinte. Nesse negócio aí que ele tá enrolando aí pra explicar. Pensem no seguinte. Você faz uma compra pela internet e você compra do exterior. Do exterior acaba sendo um pouco mais demorado pra chegar, não é? Na porta da tua casa. Demora. Tá. Daí estabelecem uma data limite. Hoje é dia 11 de fevereiro. E daí o produto que você comprou vai chegar, sei lá, dia 13 de março do próximo mês. Tô colocando um tempo bem afastado mesmo. Quase um mês assim mesmo, de distância. Quase um mês não, um mês, mais de um mês de distância. É, quase um mês, dependendo dos dias do mês que vai ter o mês aí de março. Enfim, um mês, vou arredondar para um mês. Um mês vai demorar para chegar. Ainda que demore para chegar a tua encomenda, porque geralmente quando a encomenda é feita aqui dentro do país é um pouquinho mais rápido, né? Então se você comprar fora, ainda que demore para chegar essa encomenda, não tardará. Ou seja, não tardará e tá para demonstrar que não vai passar da data limite estipulado para o dia limite da entrega, que seria, por exemplo, dia 13 de março. Entenderam? É tão simples. Caraca, o cara quer fazer malabarismo com isso para falar que não. Aí falou que era perto, mas no final das contas era afastado. Logo, quando Jesus falou não passará esta geração, Jesus estava se referindo a uma geração futura distante. Então vale a pena esperar, porque ele ainda vai voltar. Que tipo de lógica é essa, cara? Caralho, velho. Vai tardar porque vai acontecer dentro de poucos anos. Mas sim que não vai tardar porque vai vir certamente, porque é inevitável que aconteça. Mesmo que demore no sentido cronológico. Então essa é a prova mais forte na Bíblia de que os profetas podiam sim usar a linguagem do não tardará, de que está próximo, está perto, vai acontecer em breve, esse tipo de coisa, não no sentido cronológico, mas sim no sentido daquilo ser inevitável que aconteça, mesmo que cronologicamente falando demore. Jesus falou do sentido cronológico e era para ser logo, cara. E malabarismo que os fundamentalistas vêm fazer isso daí. Caralho, velho. E é por isso que tem tantos textos bíblicos falando da possibilidade da volta de Jesus demorar ainda para acontecer. O próprio Pedro... Esses textos que falam da possibilidade da demora de Jesus são textos que vão contra os outros que falavam que Jesus já estaria para voltar e que as pessoas não morreriam, teriam seus corpos transformados, glorificados e veriam Jesus voltando pelas nuvens. Entendeu? Então, um texto aí... Jesus deixou claro que ia voltar logo nos evangelhos, beleza? Daí aparecem outros textos aí posteriores, supostamente de Paulo escrevendo, né, dizendo que, olha, Jesus vai voltar, porque ele falou lá que já iria voltar. Daí não aconteceu nada disso. Decepção total. Jesus um baita de um mentiroso. Tiveram que elaborar outros textos para desmentir o que estavam à espera da volta imediata de Jesus. Inclusive esses textos que falam que ainda vai demorar um pouco, desmentem o que Jesus falou. Por isso é que a Bíblia é uma confusão danada. Onde textos foram elaborados sem pensar numa harmonia, sem pensar que futuramente serão canonizados e crentes fundamentalistas como Lucas estariam usando para tentar de alguma forma ver o quão perfeito são as conexões entre as histórias bíblicas, de livro para livro. Ai, caramba. Ele vai profetizar exatamente o tipo de gente que nem o Jason, ou seja, ele vai profetizar para nossa época, ele vai falar: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os seus antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas aí, olha que ele vai responder a isso. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor,
Mas eles deliberadamente se esquecem de que, eu estou lendo o versículo 3 aí, 5, desculpa. Deliberadamente esquecem, está bem picando aqui para mim, por isso é que achei que fosse o 3. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há um tempo pela palavra de Deus. Existiam céus e a terra, esta formada de água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Acho que é isso aí, né? Aqui não aparecem as palavras completas. Para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Acho que ele vai ler isso aqui agora. Já vou rebater essa ideia estúpida aqui Um agora dia é também. como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, ele está claramente aqui relativizando a questão cronológica da volta de Jesus. Relativizando a questão cronológica da volta de Jesus. Ouviram muito bem isso daí, né? Porque um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, 1000 anos é como se fosse um dia. Então ele está pegando essa ideia para dizer que quando Jesus disse que não passaria aquela geração, é que na verdade o tempo acaba sendo relativo para Deus. Logo, aquela geração não significaria aquela geração, aquela época. Pode ser uma geração futura, porque para Deus tempo é relativo. E daí ele está usando esse versículo aqui que seria o 8 como referência, né, de 2 Pedro 3. De 2 Pedro 3, desculpa. Ele está dizendo, o mais importante não é a questão cronológica, porque para Deus, esses 1000 anos aí são nada, são como um dia. Então não é isso que é o mais importante. E é curioso que ele cita esses 1000 anos, que na verdade é apenas um dia, justamente no contexto das pessoas que estavam falando que a volta de Jesus estava demorando para acontecer. Ele não responde essas pessoas dizendo, mas vai acontecer daqui a poucos anos, sei lá, no cerco de Jerusalém, alguma coisa assim. Não, ele joga. Eles viram que as pessoas estavam morrendo e tal, e Jesus não estava voltando porra nenhuma. Daí tiveram que arrumar uma desculpa. Um ano é como se fosse 1000 anos é como se fosse um dia é como se fosse 1000 anos para Deus, blá blá blá, essa porra que tá escrita aí. Joga claramente a possibilidade daquilo demorar ainda milênios para se concretizar, que ainda assim seria pouco numa perspectiva divina. E é por isso também que a gente tem... Tá, vamos lá rebater essa ideia tola aí que tá na Bíblia, e esse conceito que ele tá tentando misturar com a ideia da volta de Jesus, baseado nessa passagem que vocês viram. Como vocês podem ver aqui, Apocalipse 8, versículo 1. Ele disse que o tempo para Deus é relativo, não é? Agora vejam o que está escrito aí no versículo 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Fez-se silêncio no céu quase por meia hora. O céu seria a morada de Deus, né? Então, posso imaginar o quê? Que no céu o tempo passa de acordo à perspectiva de Deus, não é? Já que é o habitat natural dele lá, o céu, não é? Então, quando abriu-se o sétimo selo, como diz lá no livro do Apocalipse, houve um silêncio por quase meia hora. Se 1000 anos é como se fosse um dia com 1000 anos, sei lá o quê, como o cara lá leu em Pedro, ou seja, o tempo é relativo. Como é que o João, nesta suposta visão que ele estava tendo dos fins dos tempos, soube que se passou quase meia hora num outro plano, no céu, né? Esse céu que dizem que é celestial, espiritual, onde Deus está. Como é que ele soube que se passou quase meia hora? Se ele, enquanto humano, teve a percepção que se passou quase meia hora para acontecer algo, desculpem, acontecer algo não. Meia hora em que não aconteceu algo porque estavam em silêncio, né? Isso quer dizer que na perspectiva dos anjos, lá, que estavam com Deus, porque aqui no versículo 2 diz, e viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. Então estavam lá os anjos. A percepção dos anjos também foi de passar quase meia hora. Então a percepção de Deus também foi de passar quase meia hora. A mesma percepção que o humano João teve nessa visão de se passar quase meia hora no céu. Então, como é que o tempo para Deus é relativo se a mesma percepção de tempo de João é a mesma percepção de tempo dos anjos e de Deus?
Então, essa passagem aqui já desmonta aquela ideia estúpida aí que o Lucas mostrou aí em 2 Pedro, para tentar relativizar a ideia de que aquela geração poderia ser um tempo relativo, que poderia estar falando de tempos futuros e bem futuros. Isso aqui já refuta essa ideia aí desse tempo relativo de Deus. Complicado, né? Tem tantas parábolas que claramente deixam aberta a possibilidade de Jesus demorar muito para voltar. Por exemplo, Mateus 25, 14 a 19, Jesus vai contar uma parábola onde depois de muito tempo o Senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. Em outra parábola também de Mateus, no mesmo capítulo, vai dizer... Pera, ele citou Lucas, deixa eu voltar aqui um pouco. Jesus vai contar uma Não, não é parábola outra. onde depois de muito tempo Tá, é o outra. Senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. Em outra parábola, também de Mateus, no mesmo capítulo, vai dizer que o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Em outra parábola, no capítulo anterior, É isso, tem uma coisa que me incomoda bastante é isso daqui. Geralmente, crentes como Lucas têm essa mania de dizer que texto fora de contexto gera pretexto. Gostam muito de acusar pessoas que são críticas à Bíblia, de lerem texto isolado, de gerarem pretexto e por aí vai. Mas se vocês forem ver, são exatamente essas mesmas pessoas que não trazem contexto de passagens que eles mostram, ficam mostrando de forma isolada. Eles não te recomendam a ler o texto todo para você entender o contexto, como vocês estão vendo aqui agora. No início ele ficou jogando um monte de passagens isoladas para corroborar com a ideia dele. Está fazendo a mesma coisa aqui agora. E para quem não está familiarizado com esses textos, o que é que essa pessoa vai entender? Bulhufas nenhuma. Porque ele precisa do contexto todo para entender. É por isso que ele está mostrando exatamente essa passagem de Mateus 25, Mateus 24. Por causa disso, o contexto é esse. Quando ele fez essa. Quando usou essa parábola, ele seria esse fulano que eles estão na parábola. Uma árvore seria sei lá o quê. Os fulanos, cicrano e beltrano seriam isso que ele colocou na parábola. Esse contexto ele não trouxe. Só está soltando aí, só está jogando coisas soltas. Ô Lucas, tem que botar contexto, beleza? Porque quem não está familiarizado com esse tipo de texto não vai entender bulhufas nenhuma. Então, texto isolado gera pretexto. Se você não explicar e se você não deixar claro para o público que se você lesse de forma isolada daria para entender o contexto, então não serve para nada isso que você está fazendo aí. vai dizer, mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor se demora e então começa a bater em seus conservos, etc. Por que o servo iria dizer isso? Se Jesus iria voltar realmente muito rapidamente ali nos próximos anos, né? Não faria nenhum sentido. Mais um, Ou seja, você ignora completamente Mateus 24 a partir do versículo 1, chegando até lá próximo dos 40. Você ignora todo esse contexto. Puta que pariu. Lucas 19 vai dizer, estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de se manifestar o reino. Essa parábola, pelo menos eu me lembro, né? A parábola das 10 minas. Nessa parábola aqui, o contexto não tem nada a ver com o tempo de volta, não. E estou imaginando que nem as outras passagens que ele citou também não tem nada a ver com o tempo de volta. Nessa parábola que eu estou mais familiarizado, que eu conheço, Jesus se colocou como um rei. O contexto é basicamente o seguinte, que aqueles que não aceitassem o governo de Jesus, que não obedecessem o que ele deixasse de ordem, terão que ser eliminados. Esse aqui é o contexto. De Deus. E ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Ou seja, ele estava achando que o reino de Deus ia acontecer rápido, ali nos próximos anos, e Jesus corrige eles, contando uma parábola, onde um nobre vai sair para uma terra distante, ou seja, né, bem longe dali, e depois de muito tempo é que ele vai voltar. Puta que pariu, velho. Então Jesus se limita a grandes distâncias, é isso? Um cara que após a sua crucificação foi pro inferno. Quanto tempo levou para ir pro inferno? Os caras devem imaginar que é instantâneo, né? Quando Jesus apareceu aos seus servos e tiveram lá a janta deles aí, o almocinho dele, nem sei que horas eram. Enfim, tiveram a janta deles aí onde Tomé estava duvidoso e tal, e não estava acreditando que era Jesus mesmo e tal. Jesus não apareceu repentinamente lá no lugar. Jesus não ascendeu aos céus. Porra, meu. Então, para um semideus aí que fazia tamanhas coisas, estaria limitado a grandes distâncias.
Imaginem que os céus, né, o paraíso, os céus lá, o lar de Deus, realmente esteja na constelação de Órion, como disse o Rodrigo Silva, né? Jesus está lá na constelação de Órion. A constelação está a anos-luz de distância daqui, não me lembro exatamente o número, né? Mas eu sei que está muito distante, muitíssimo distante, anos-luz. Para Jesus, essa distância seria limitante, faria com que ele demorasse para voltar. Ou ele poderia simplesmente surgir instantaneamente aqui na Terra. Pelo poder que ele tem. Então o cara está usando uma parábola. O cara usou uma parábola que é lá de Lucas. Usou a distância foi numa terra distante o rei. Usou a distância como se fosse uma limitação de Jesus, né? Que faria com que ele demorasse para voltar nessa sua segunda vinda. Cara, vocês estão vendo como é que fundamentalista é? Quando lhe convém, poderes espirituais funcionam, desde o impossível, consegue fazer coisas impossíveis. Quando não lhes convém, é muito distante, logo ele vai demorar para voltar. Tem vários textos bíblicos que vão falar que o evangelho primeiro precisaria ser pregado a todas as nações e a toda criatura, só depois disso Jesus voltar. Primeiro precisaria ser pregado, né? Tá bom então, meu filho, agora segura essa aí. O que vocês estão vendo na tela é uma passagem de Colossenses capítulo 1. Colossenses seria uma carta que Paulo estava enviando para os cristãos de Colossos, né? Entenderam? Beleza. Então nessas cartas ele foi escrevendo algumas coisas a respeito da fé deles e tal, para se manterem firmes na fé. Todo esse mesmo paranauê aí que a gente encontra em outras epístolas. Então vocês ouviram que o Lucas Banzola acabou de dizer que o evangelho precisaria ainda ser pregado e tal, e não sei o quê. Então ele deixou entender que esse negócio está descontínuo, ainda precisa ser feito, né? Agora vejam só, eu vou ler aqui a partir do versículo 21, que é para não ficar assim muitíssimo fora de contexto, né? Mas essa é uma carta que Paulo enviou para os cristãos de Colossos. E olhem o que ele disse lá para essa galera. Vou começar aqui a partir do versículo 21 para vocês entenderem um pouquinho bem. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Prestem muita atenção aqui, galera, mas muita atenção mesmo. O Lucas Banzoli disse que o evangelho ainda precisaria ser pregado. Ou seja, é uma descontinuidade. O evangelho não foi pregado na cabeça dele, né? Por isso Jesus ainda não poderia ter voltado, porque precisaria ser pregado ainda, como Jesus ordenou. Agora vejam que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, aquele que recebeu revelação divina, vejam o que ele disse aqui, em Colossenses 1:23. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, ele estava falando para os cristãos lá de Colossos, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. É uma ação concluída. Não é o evangelho que será pregado, o evangelho que está sendo pregado, não. O evangelho que foi, pretérito perfeito, uma ação perfeita já concluída. O evangelho que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Então Paulo fechou aí o envelope. Missão cumprida. Então se Lucas Banzoli disse que não, ainda tem que se pregar o evangelho, ainda tem que ser pregado, Paulo aqui está dizendo que o evangelho já foi pregado. Fundamentalista é foda, gente. Os caras pegam um livro cheio de contradições, onde não há concordâncias, inclusive, entre textos que estão bem próximos, como textos do Novo Testamento, e tentam criar uma harmonia aí com um xadrez 4D, pô, não dá, meu. E esse cara que está dizendo que refutou o Jason, isso é uma vergonha. Enfim. Então como é que Jesus iria voltar cedo, rápido, se antes disso tivesse acontecido algo que iria demandar um tempo bastante significativo? Né? Claramente não faz sentido. O próprio Paulo... O evangelho foi pregado a toda criatura.
Ele argumenta no vídeo que era alarmista, que achava que Jesus iria voltar nos próximos anos. Olha o que ele vai responder àqueles que diziam que a vinda de Jesus iria acontecer muito rápido. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aí é. Então você está colocando que Paulo escreveu isso daí, né? Dando a entender que o dia de Cristo não estaria tão perto assim, não. Agora me diz uma coisa, Paulo era esquizofrênico, era burro demais, era só mais um charlatão, um brincalhão, brincou com a cara dos cristãos, como é que é? Porque se você disse que Paulo, você acabou de afirmar agora, Banzoli, que o Paulo escreveu isso daí, que está aqui na tela, vocês estão vendo, né? Inclusive, claro que não está completo porque eu preciso de alguma forma mover aqui, que é para encaixar o vídeo de forma enquadrada, de forma que seja mais plausível aqui para vocês enxergarem, né? Mas não apareceu tudo. Vocês podem pegar referência a Tessalonicenses 2:2. Tá cheio de 2, Tessalonicenses 2:2, é. Enfim. E podem ler o texto completo. E ele acabou de falar agora também. Foi Paulo, né, Banzoli? Lembrando aqui que a carta de 1 Tessalonicenses também seria Paulo que escreveu. Então, lá Paulo falou outra coisa, aqui ele está falando outra, ou seja, coisas contraditórias estão em sentidos opostos. Aqui está dando a entender que não, vejam bem, vocês se enganaram, não era para esperar assim que Jesus voltasse logo logo, ainda vai levar um tempo. Mas em 1 Tessalonicenses, esse suposto Paulo aí que escreveu isso aí também, estava dizendo que já era para acontecer. Então Paulo é um esquizofrênico, ou talvez um burro, talvez te enganou, né, Lucas? Vamos lá em 1 Tessalonicenses. Bom, em 1 Tessalonicenses, tal como em 2, como vocês viram aí que o Lucas Banzoli leu aí para vocês, né? Seria uma carta que ele mandou para os cristãos da cidade de Tessalônica. Então haviam cristãos aí na região, né, próximos aí do que hoje chamamos de Palestina. Todo aquele território foi conquistado aí pelos romanos. Então havia cristãos por aí espalhados e Paulo estava mandando cartas para ela. Aqui essa carta ele mandou para o pessoal cristão lá de Tessalônica, né? E especificamente o versículo 15 desse 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? É que tem a cereja do bolo, se assim eu posso dizer. Mas eu vou ler aqui a partir do versículo 13, que é para pegar um pouquinho a questão do contexto, para não ficar muito solto assim o texto, né? Mas a questão é que ele estava escrevendo para o pessoal lá de Tessalônica. É basicamente isso daí. Falando daquelas mesmas coisas de sempre. Jesus nos ama, mantenha-se firme na fé, não sei o que, blá blá blá, já vai voltar. Enfim, versículo 13 aqui. Opa, cliquei no lugar errado. Versículo 13 aqui, pessoal. Não quero, porém, irmãos, estou lendo aqui. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. Caralho, que palavra, hein? Entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, quem está dormindo é quem já morreu, né? Aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Olhem a cereja do bolo aqui. Dizemos-vos, lembrando, ele mostrou 2 Tessalonicenses 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Tá cheio de 2. Ele mostrou aquilo, dizendo que Paulo aí disse que, olha, vocês acharam que era para Jesus voltar logo logo, mas não, ainda vai levar um tempo. Mas esse mesmo Paulo aqui falou isso daqui, ó. Dizemos-vos, pois, em 1 Tessalonicenses, mesma carta, para a mesma galera, gente. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Vou continuar aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Entenderam a cereja do bolo que é o versículo 15? Nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Vou traduzir em outras palavras. Nós, os que ficarmos vivos, imagina que eu sou Paulo lá, 2000 anos atrás. Estou mandando uma carta para Tessalônica. Eu estou falando para eles, vocês são os cristãos que estão lá em Tessalônica, né? Estou falando para vocês, eu sou Paulo aqui, ó. Nós, os que ficarmos vivos, não morreremos sem antes ver o nosso Senhor Jesus voltando.
Hum? É isso que está escrito lá no versículo 15. Então Lucas vai pegar uma passagem de 2 Tessalonicenses para dizer que, olha, Paulo disse aqui que o pessoal estava apressado, mas não era para ficarem assim tão apressados porque ainda tinham que aguardar a volta de Jesus. Mas é o mesmo Paulo que disse aqui em 1 Tessalonicenses 4,15 que ficariam vivos, não morreriam e veriam Jesus já voltando enquanto estivessem vivos. Caraca, velho. Então esse Paulo é um Highlander. Deve estar vivo até agora, né? Já que os cristãos como Banzola ainda estão aguardando a segunda volta de Jesus. Caraca, velho. Enfim, cristão fundamentalista é isso daí. Só sabe fazer malabarismo e diz que está refutando alguma coisa. E aí depois ele vai falar uma série de coisas que teria que acontecer antes desse dia de Cristo chegar. Ele vai falar, antes, primeiro tem que ter apostasia, depois tem que se manifestar o homem do pecado, que é o anticristo, ele tem que se levantar contra Deus, se assentar no templo e assim por diante. Ou seja, claramente mostrando... E antes tem que acontecer esse monte de coisa para depois falar que Jesus já vai voltar, blá blá blá. Colossenses estava escrito o quê? Que o evangelho já foi pregado a toda criatura, ou seja, cessou, fechou seu envelope. Missão cumprida. E o cara veio me falar isso daqui, velho. Dá nisso, pegar textos que não corroboram de um livro completamente cheio de erros, reedições, acréscimos, manipulações e falar que é um livro que é inspirado por um Deus, que é um livro inerrante. Dá nisso. Ai, ai, ai. que ia ter vários eventos ainda que tinham que acontecer antes de Jesus voltar. Então ele vai corrigir as pessoas que achavam que o dia da volta de Jesus estava perto, porque num sentido cronológico ele sabia que a volta de Jesus não estava perto. E os próprios léxicos do grego vão confirmar isso, que essa palavra que é geralmente usada ali nos textos bíblicos que falam, eis que vem em breve. É aqui onde ele pega um léxico para mostrar que, olha, aqui tá certo por causa disso, não sei o que, tarará. Vou até fazer aqui um negocinho para facilitar a gente. Bom, eu desloquei aqui a imagem, que é para se enquadrar mesmo bem, né? Tanto que vocês estão vendo aqui o símbolo de play, que é para vocês poderem ver o símbolo, não, o botãozinho de play, né? Também é símbolo, mas não deixa de ser um botão. Para vocês verem bem o que ele mostrou aqui na tela. Pessoal, isso que ele colocou aí na tela rebate o que ele estava falando. O cara que é crente, que acredita no que o Banzola aí falou, né? Nesse vídeo especificamente, olhou para isso e ainda acreditou no que o Lucas falou, esse cara já é um caso perdido. É um caso perdido. Não tem como mais ressuscitar a cognição dessa pessoa, não. É um caso perdido. Porque o cara colocou um texto que... Até fico sem palavras. Que rebate a ideia dele. Na tela. No próprio slide. Volta de Vou voltar um pouquinho aqui, né? Pra falarem que você tirou do contexto, não sei o quê. Vamos lá. Jesus não estava perto. E os próprios léxicos do grego vão confirmar isso. Que essa palavra que é geralmente usada ali nos textos bíblicos que falam eis que vem em breve, a volta de Jesus está próxima e tudo mais, não significa imediatamente ou necessariamente em muito pouco tempo. Ouviram o que ele falou, né? A palavra não significa em muito pouco tempo, ou seja, algo que está bem próximo, não. É só ler a porra que tá aí na tela, caramba. O cara colocou na tela e ainda fez malabarismo. Não significa isso. Vamos lá. Eu não sei como se pronuncia essa palavra em grego, né? Isso aí que eu vou vos deixar a desejar. Mas aqui, desde o início aqui, a primeira linha aqui, acho que o cursor aí tá aparecendo para vocês, né? Vamos ler tudo. E se esse negócio do reprodutor aí do vídeo desaparecer, também vamos ler o que tá embaixo aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que subir mais a imagem aqui, mas enfim. Concordância de Strong. A palavra é essa aqui, não sei se pronuncia Tachu ou Taku, alguma coisa assim, sei lá como é que é essa pronunciação grega. Significa rapidamente. A palavra original está escrita aqui no grego, parte do discurso advérbio, transliteração Tachu, enfim. Ortografia, fonética Tak sei lá se é assim que se pronuncia. Definição, rapidamente. Rapidamente é o quê? É daqui a 2.000, daqui a 3.000, daqui a 5.000, 1 bilhão de anos. Isso é que é rapidamente? Vejam só, rapidamente. Já refutou ele. Uso, rapidamente. E o cara ainda vem falar que não é rapidamente, mas um tempo distante. Caralho, velho.
Ajuda, estudos de palavras. Está aqui o número do Strong, está aqui a palavra, tá com Y, taxei. Acho que é taxei, né? Taxei, alguma coisa assim. Já ouvi essa palavra alguma vez aí, alguém falando. Taxei, acho que é assim. Enfim, um adjetivo usado adverbialmente é derivado de esse Strong que vocês estão vendo aqui, 5036. Taxei, prontamente, adequadamente rápido, sem demora desnecessária. O próprio texto aí está refutando ele. E o cara vai, com o texto aí na cara, vai criar um malabarismo para falar que não, essa palavra não quer dizer bem rapidamente. Tá lá no contexto da volta, né? Mas não quer dizer muito bem, uma volta bem próxima, não. Que cara de pau, velho. Caralho. Deixa eu ver aqui. Sem demora desnecessária, ou seja, sem necessidade de demorar, né? Usado para prontidão de Deus. Caralho, só piora. Caracterizando como ele ordenou que todas as cenas físicas da vida, isso, né? Que ordenou que todas as cenas, isso, físicas da vida acontecessem em seu cronograma perfeito, sem atrasos. Então Jesus falou que voltaria logo. Paulo foi endossar lá que eles não morreriam sem antes de ver Jesus voltar. Jesus não voltou. Paulo não está vivo até agora, então Jesus atrasou. Aqui está dizendo sem atrasos? Caralho, sem atrasos desnecessários. Ainda coloca aqui, acho que é Apocalipse capítulo 1, versículo 1 e Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Aqui está com o mesmo Strong ainda, que é aquele... Não, esse Strong aqui é diferente, esse é o 5035. Aqui é o 5036, tá? São diferentes. Taxei não significa imediatamente ou necessariamente em muito pouco tempo, mas sim sem qualquer demora. Por mais que não signifique imediatamente ou necessariamente em muito pouco tempo, mas sim sem qualquer demora. Se é sem qualquer demora, me diz uma coisa aqui, ô Lucas. Já se passaram 2000 anos. Ah, não, mas tempo de Deus é diferente. Um ano é como se fosse uma... Não, eu mostrei Apocalipse 8:1, onde se passou quase meia hora no céu, com Deus, os anjos aí. A mesma percepção de tempo que João teve. Para refutar essa ideia tola de que tempo para Deus é relativo. Sem qualquer demora. 2000 anos é demorado ou não? Caralho, velho. Mas sim de algo que acontece de surpresa ou de repente, como diz a concordância de Strong. Ou seja, a gente está falando do breve aqui no mesmo sentido que a gente viu lá de Abacuque. Ou seja, de algo inevitável e não de algo que iria necessariamente acontecer em poucos anos. Puta que pariu, velho. Então eu vos mostrei aqui Colossenses, vos mostrei 1 Tessalonicenses, a própria passagem de Mateus lá, Jesus falou que não passaria aquela geração deles sem eles verem Jesus voltando, né? Paulo disse que eles não morreriam sem antes ver Jesus voltar, eles lá, não cristão aqui de 2025, não, eles lá. E o próprio léxico que o cara mostrou aí, demonstrou que significa sem qualquer demora, ou seja, essa palavra aí, taxei, acho que é assim que se pronuncia, corrobora com esses textos que eu vos mostrei. E ainda tem mais. Ainda tem uma que está lá em 1 Coríntios 15, se não me engano. Ainda tem mais. Caraca, velho. Complicado. Inclusive, isso é reconhecido pelos estudiosos bíblicos. Se você for nesse site aqui, que tem vários comentários bíblicos diferentes, você vai ver que quase todos eles vão mencionar que o autor estava, de fato, citando Abacuque 2:3. E o Kaufman, por exemplo, comenta: a importância desta exortação é o que quer que pareça tardar, como visto pelas pessoas, não é realmente assim. A vontade de Deus se move inexoravelmente para o cumprimento de seu propósito eterno. Atraso do ponto de vista humano não é atraso de forma alguma do ponto de vista de Deus. Sua vontade tem certeza de realização.
O bendito Salvador certamente retornará. Se parecer às pessoas que o retorno de Cristo está atrasado, que elas se lembrem de que o dia final, a consumação de todas as coisas, o julgamento e a derrota dos ímpios, tudo isso está a cada momento mais perto do que nunca. Então veja que o autor de Hebreus não citou Dependendo desse site aqui, se for um site cristão confessional, é a mesma coisa que nada. É aquela mesma coisa que você pegar a Bíblia de comentários aí, onde os caras só ficam inventando um monte de coisas que tiram do sovaco. versículo que fala de proximidade cronológica, para dar a entender que realmente aquilo ali ia acontecer dentro ali de poucos anos. Não, ele citou justamente o versículo que refuta a tese do Sexta-feira 13, que prova que ele não estava falando de cronologia ali, mas sim da certeza de que aquilo realmente se concretizaria, mesmo que viesse a demorar num sentido cronológico. Ou seja, na cabeça dele, desse rapaz aqui... Pá, deixa eu ajeitar aqui melhor a tela. Na cabeça do rapaz que vocês estão vendo aqui no cantinho, né? Esse Lucas Banzola. E aí atrás dessa imagem minha aí, esse bonitão aí que tá com o dedo apontando assim para o inscreva-se, enfim, né? Tá mais para cima, né? Mas enfim, vocês entenderam. Para o bonitão da Silva aí, né? O rapaz que tá aí atrás. Essa passagem de Hebreus que ele mostrou aí, ao qual ele foi fazer um malabarismo ligando com Abacuque, serviria para demonstrar que, uau, Jesus falou que não voltaria para aquela geração. Ignorando Mateus 24, ignorando um outro livro também, outro evangelho no caso, né, que também traz um pouco dessa perspectiva, que é Lucas 21, ignorando 1 Tessalonicenses, ignorando Colossenses, ignorando 1 de Coríntios. Ou seja, ele ignorou 5 livros da Bíblia para corroborar com uma ideia que ele fez um malabarismo para dizer que Jesus não estaria para voltar para aquela geração. Ignorou 5. E eu já vos mostrei aqui pelo menos... tirando o Mateus, que muitos nós já conhecemos, né? Vos mostrei pelo menos 3. Falta mostrar Coríntios. Vamos seguir aqui com as pérolas do Jason, vamos lá. Quer dizer, a igreja primitiva já estava entendendo que naquele momento já eram os últimos dias e naquele momento já era a consumação dos séculos. Porra, mas esse vídeo só tá no meio e o cara, pô... Quer dizer, metade do vídeo foi o cara fazendo malabarismo com passagens do Antigo Testamento. Metade do vídeo. A estratégia desse cidadão aqui é que é cansar os ouvintes para quando para quando chegar no ponto que interessa, os ouvintes já não vão ter mais interesse porque já se cansaram com um monte de informação desnecessária. Daí ele vai falar qualquer besteira e simplesmente vão bater palma. Por quê? Porque os ouvintes dele já estão cansados. Só faltava apenas Cristo aparecer. Então eles estavam nervosos, vendendo tudo, doando tudo, fugindo para todos os montes e para todos os lugares, porque Cristo viria. Era uma doideira. Ah, meu Deus, os vídeos dele são os melhores, realmente. Você percebe a atuação dele, né? Ele realmente nasceu para ser um ator, né? É uma pena que a Globo não reconhece, né? Muito menos Hollywood, mas ele deveria realmente fazer, pelo menos tentar dar uma de ator na novela da Record, né? O Edir Macedo. Na minha perspectiva, esse rapaz aí atua bem como um cara que tem asma. Veja o jeito que ele fala, parece que tá se engasgando, velho. Eu acho que não aceitaria muito ele, né? A não ser que fosse para expulsar o demônio, mas tem vários aí que eu acho que iriam contratar um ator assim de, né, primeira qualidade, que nem esse daqui, né? Porque esse daqui, meu Deus, é uma doideira, uma loucura. Vamos voltar a ver o que ele tá falando aqui, ó. Vamos lá. Nervosos, vendendo tudo, doando tudo, fugindo para todos os montes e para todos os lugares, porque Cristo viria. Era uma doideira. Uma doideira, né? Os caras estavam fugindo para os montes. Então, cara, eu gostaria realmente de saber qual versículo bíblico é esse que diz que os cristãos já estavam fugindo para as montanhas ainda do século I. Eu realmente gostaria de saber qual versículo é esse que diz que isso aconteceu de fato. Ou o apóstolo que mandou os discípulos fugirem para os montes, né? Que, Paulo escrevendo, sei lá, qualquer igreja aí, e ele fala, eu não vou mais mandar mensagem para vocês. Se eu não me engano, tem um evangelho que também aborda sobre essa parte aqui da vinda próxima de Jesus, né? E que as pessoas terão que se preparar para isso, fugir para os montes, alguma coisa assim. Só não me lembro exatamente qual, não me lembro exatamente. Mas tem isso daí também.
por uma razão muito boa. Eu já estou pegando minhas malas aqui para fugir para o monte, né? Já está prestes a acontecer aqui a grande tribulação. E vocês façam mesmo também, né? Procure um monte mais próximo e corra para lá, fuja. É uma doideira realmente, mas o que ele está falando aqui, né? Não aquilo que o texto diz. E ele ainda diz que eles já estavam doando tudo, todo o seu dinheiro e tal, como se isso tivesse alguma relação com a volta de Jesus, né? Tipo, eu acho que Jesus vai voltar daqui a uns anos, então nem precisa ficar com dinheiro, já vou me desfazer de tudo. Quando na verdade o único versículo que vai falar sobre isso está lá em Atos 4, um versículo bem conhecido, que vai falar: não havia pessoas necessitadas entre eles, porque os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Veja que, apesar de ele falar isso, não tem nenhum versículo, nada no contexto aqui que fale que eles fizeram isso por causa da volta de Jesus, né? Que eles estavam esperando que Jesus voltasse logo e eles vão me desfazer do dinheiro. Pelo contrário, que ele fala claramente que eles fizeram isso para que não houvessem pessoas necessitadas entre eles. Ou seja, é uma forma de caridade isso daí. Então você era muito rico, você repartia tudo ali com as pessoas pobres para que aquelas pessoas pobres não ficassem mais pobres. É simplesmente isso que o texto está falando. E não que Jesus vai voltar daqui uns anos, então eu vou me livrar de tudo aqui, porque não vai valer nada esse dinheiro no dia de amanhã, né? Não tem nada a ver com isso. Então veja como que ele distorce tudo, né? É impressionante. Eu quero ver ele abrir um livro de história da igreja, um livro, sei lá, pega a história eclesiástica lá de José de Cesareia e prova que realmente os cristãos estavam já completamente alucinados, numa doideira, uma loucura total, generalizada, porque todo mundo achava que Jesus ia voltar, e aí todo mundo virou miserável por causa disso, e se desfez de tudo, e foi pros montes e tudo mais. Cara, isso daí é uma loucura. Porra, meu, muito blá 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 nessa vida, caralho. Porra. Caramba, velho. Sim, mas na cabeça dele, né? Porque é o espantalho que ele cria ali, né? A atuação fenomenal que ele tá fazendo ali pra enganar os seguidores dele, né? É impressionante. Agora ele vai comer. Atuação pra enganar os seguidores. O cara abre literalmente um texto aí, bota na tela, lê exatamente o que tá escrito no texto, que seria aquele léxico, né, da palavra taxei. Acho que é assim que se pronuncia. Eu só tô dizendo o que acho porque eu realmente não sei como se pronuncia, pessoal. Vou vos deixar a desejar nisso daí. Mas ele bota o léxico na tela, o léxico vai contra o que ele tá falando e ele força a ideia dele em cima do léxico. Tem que ser um baita de um ator pra ter a cara de pau de fazer isso mesmo. Caramba, velho. Começar a interpretar aquele texto lá de 2 Pedro, presta atenção. Então Pedro está deixando bem claro para o pessoal. Pessoal, vai chegar o tempo, né? Aqui agora, e já chegou, que os escarnecedores estarão entre nós, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É exatamente isso, né? Exatamente, esclarecedores igualzinho você, exatamente, né? Tá de parabéns, ele acabou de ler o texto que descreve exatamente o que ele é, né? Parabéns, para você ver como é que as profecias bíblicas se cumprem à risca, né? Ele tá literalmente lendo aqui uma profecia de Pedro que se cumpre exatamente em pessoas como ele, né? Então, até gente como ele. Cara, acredita em profecias, velho. Puta que pariu, velho. Não dá, não dá, velho. Fazer mais um esforçozinho aqui pra ver se termina logo essa porra aqui. Até esses ateus aí ajudam a reforçar o cumprimento de profecias bíblicas, né? Pra você ver como é que eles estão de parabéns mesmo, fazendo a parte deles direitinho, ajudando a corroborar a veracidade da Bíblia. Quem diria que o Sexta-feira 13 estaria, no fim das contas, contribuindo. Cristão fundamentalista é isso aí que vocês estão vendo, galera. Entenderam? E eu fiz mesmo a questão de separar mesmo. Eu separei mesmo. Cristão fundamentalista. Não é qualquer cristão, não. Cristão fundamentalista. É esse tipo de pessoa aqui que viola, ofende a cognição humana. Por que ele não mostrou lá a 1 Colossenses? Aquela passagem que eu mostrei. Não mostrou por quê? Porque ele convinha mostrar a 2 Tessalonicenses. Primeiramente assim, na academia existem vários debates. E há alguns debates assim que já foram concluídos, onde o pessoal chegou aí num consenso, beleza? Porque eles fazem os estudos desses textos, fazem datações, usando vários métodos de datação e por aí vai. É um negócio já bem construído, bem estruturado, né? Já faz muito tempo. E a questão é que, antigamente, por intermédio de estudiosos da igreja, diziam-se que as cartas paulinas, quem escreveu foi Paulo. Depois isso tudo foi sendo desmentido porque as pessoas simplesmente leem e entendem o que está escrito, né? Estudam o que está escrito. Quando isso caiu na mão de acadêmicos que não tinham um viés tão
religioso e fundamentalista que nem o do Lucas aí, começaram a ver que tem muita coisa que não batia aí e começaram a desmentir essa ideia de que Paulo seria responsável por ter escrito as epístolas, as ditas epístolas paulinas, né? Então, segundo a Tessalonicenses, seria uma carta que foi escrita posteriormente, depois de 1 Tessalonicenses, né? Para tentar desmentir o que o autor de 1 Tessalonicenses escreveu, de que a volta de Jesus estaria próxima. Porque justamente aquilo não aconteceu. E ainda compilaram, colocaram no mesmo livro, canonizaram. Que seria a Bíblia, né? Que é um único livro que contém vários livros, entenderam? Caraca, velho. É foda, né? Contribuindo para a apologética cristã, reforçando a veracidade das escrituras e das profecias bíblicas. Né? Para quem achava que não servia para nada, tá aqui, ó, tá aqui a prova de que isso não é verdade. Mas vamos... Tem uma profecia que pelo menos deveria estar escrita na Bíblia, que a estupidez humana iria quadruplicar, assim, de forma estratosférica mesmo, né? A estupidez humana. Deveriam escrever isso pelo menos, né? Para fazer jus a certas pessoas que aparecem aí na internet, que bancam de apologetas, defensores da Bíblia inerrante, né? Mas que no final das contas só estão imbecilizando mais pessoas, infelizmente. Vamos continuar, vamos lá. Aí agora no versículo 8 do mesmo Aí sim eu acreditaria em profecias. capítulo, ele diz assim, ó, mas, amados, ele dá uma respiração. Mas, amados, Da onde que ele tirou essa inspiração aqui? Cara, meu Deus, esse cara é um ator, mano. Não, Ele falou respiração e o cara entendeu inspiração. Caralho, velho. Enfim. sério, eu vou repetir. A Globo tá perdendo um ator de primeira aqui, né? O cara ainda até simula a respiração do apóstolo Pedro escrevendo a carta. Nada a ver. Vamos lá, vamos continuar. não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele está tentando justificar. Exatamente, pô. Qualquer burro, qualquer idiota pode perceber isso daí. Se tem alguém que não perceber isso aí, já perdeu na vida mesmo. Não é um vencedor, não. Se qualquer burro consegue entender isso daí, a pessoa que não entende isso daí, sei lá, meu, cava um buraco. Ele está dizendo para a igreja e para os escarnecedores, mas cadê Jesus que não voltou até agora? Aí ele está tentando encher linguiça. Pedro aqui está tentando encher linguiça. Aí ele está falando mais, amados. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Cadê Jesus? Jesus disse que voltaria para essa geração logo logo. Paulo disse que não morreriam sem antes de ver Jesus voltar. Disse que o evangelho já foi pregado a toda criatura. Disse que teriam seus corpos transformados. Mas nada. Pedro, como é que fica? Não, vejam bem, 1000 anos é como se fosse um dia como se fosse 1000 anos. Aceitem que dói menos. Mas daí você vai olhar em Apocalipse, não tem essa relatividade de tempo, essa relativização, desculpem, não tem essa relativização de tempo. Quer dizer, o próprio Pedro, na segunda carta, ele já está meio que arrependido de ter acreditado em Jesus. Cara, isso daqui, quando eu vi Pedro caiu no golpe. Eu soltei um berro tão alto Pedro assim, caiu no uma gargalhada golpe. tão grande, que eu fiquei com medo de ter acordado a vizinhança aqui, né? Porque o cara literalmente disse que Pedro... Olha o já tô com a ator, olha o passagem ator, aberta olha a aqui. atuação de primeira do cara. Ele disse que Pedro já estava arrependido de ter acreditado em Jesus. Já estava achando que Jesus não ia voltar mais. Né? Olha a interpretação que ele faz naquele versículo. Gente do céu. É bizarrice atrás de bizarrice. Mas vamos dar uma olhada aqui se Pedro estava arrependido mesmo de crer em Jesus na segunda carta dele. Vamos ver. Ele recebeu glória e honra da parte do Pai quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é meu filho amado em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em seus corações. Veja que ele fala exatamente o contrário daquilo que o Jesus diz, né? Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Jesus era profeta? Caralho. E vocês farão bem se ela... Ai, tá muito distante essa porra aí. Não, mas Jesus foi profeta. Falou que ia voltar, voltou. Caralho, velho. Esse é profeta que fala que vai voltar e não volta.
Nem isso consegue profetizar, caralho. Tá que pariu. Não é que ele estava arrependido, é o contrário. Ele fala, temos ainda mais firme a palavra dos profetas. Ou seja, a gente tem ainda mais certeza de que isso é verdade do que naquela época. Para você ter uma ideia do que é exatamente o contrário daquilo que o Sexta-feira 13 fala pra gente. Né? Mas é aquela coisa, né? A atuação é tão boa, né? Que até, talvez tenha até alguém que tenha se convencido disso, né? Eu não duvido. Inclusive, se você vai nos comentários do vídeo, tem um monte de Zé Mané lá que fala, nossa, você me tirou a veia dos meus olhos. Entenderam, depois dessa fala aqui, vocês entenderam do porquê que eu disse lá no início da live que cristão fundamentalista é que nem esse rapaz? Entenderam por que eu disse que cristão fundamentalista é que nem ele? São pessoas que insultam a cognição humana. Então, uma pessoa que estudou, que foi alfabetizada, sabe ler, sabe interpretar, vai lá ver, não, aqui o texto está dizendo isso. Porque eu aprendi a ler, aprendi a interpretar texto e beleza. Daí aparece uma pessoa, um cidadão abençoado que nem esse rapaz aqui e vem falar que não, é o contrário, porque a crendice dele fala mais alto do que a razão, do que se aprende na escola, interpretar texto, ler e por aí vai. Isso é um insulto ou não à cognição humana? É um insulto ou não? É uma ofensa ou não? Os caras distorcem texto, distorcem língua portuguesa, grego, seja lá o que for, só porque tem uma crença em primeiro lugar. Não querem deixar essa sua crença completamente fantasiosa ser desmoronada. Fundamentalista é complicado. Essas pessoas assim totalmente dogmáticas e sei lá o que, pô, é complicado. Se botarem aí numa máquina de ressonância, o cérebro deles aí é uma bagunça mesmo, bagunça. É foda, meu. Existe uma coisa que é tão simples que se as pessoas pelo menos pudessem aplicar em suas vidas, um princípio, melhor dizendo, né? Quem sabe algumas coisas na vida do ser humano serão um pouco mais fáceis. Se te apresentam uma proposta, um monte de premissas aí, seja lá o que for, primeiro avalia. Veja se realmente aquilo é verdadeiro. Não. Faça uma avaliação, depois vê se vale a pena. Beleza? A gente aplica isso em nossas vidas, né? Quem geralmente não aplica é uma pessoa estúpida que depois se dá mal no futuro. Avalia, vê se vale a pena, não sei o quê. Vê o que você pode abraçar dentro dessas premissas e tal. E beleza, pode falar que é verdadeiro e tal, seguir como princípios de vida e por aí vai. E não o contrário, te trazerem um monte de premissas, afirmações, como por exemplo a Bíblia, né, esses textos aqui. Você primeiro aceitar e depois ver o que pode ser verdade, mas como já te fizeram aceitar assim por muito tempo e muita gente crê, procurar desculpas para justificar aquilo. As coisas não funcionam assim. Por isso é que acaba acontecendo aberrações como vocês estão vendo aqui agora. O cara fazer um vídeo totalmente nada a ver e chamar isso de refutação. Foda, meu. É foda ter que falar o óbvio. Mas às vezes é necessário falar o óbvio. Porque tem pessoas que não tiveram uma boa instrução, né? Cresceram, foram na escola, estavam aprendendo direitinho, mas daí foram para a igreja e a igreja começou a deturpar todo o aprendizado que a pessoa teve para defender uma crença sem fundamento. Mas você primeiro vai para alguém sem antes conhecer ela e já começa a namorar de cara, sem conhecer bem como é que é essa pessoa exatamente. Casos como esses daqui já deram merda. Tem noticiários, inclusive, fulano matou a namorada, fulano assassinou, sei lá o que, ele esquartejou, blá blá blá. Porque pessoas impulsivas que só vão e se atiram aí no meio de uma relação, por exemplo, né? Se ao menos conhecer, avaliar quem é essa pessoa com quem vai se relacionar, é uma pessoa estúpida. A mesma coisa vale com a Bíblia. Não é chegar na Bíblia, porque meu pai falou que é verdade, minha mãe acredita também, os vizinhos, amigos, que vou abraçar. Pega, avalia essa coisa aqui. Crianças, infelizmente, não podem fazer isso, né? Porque costumam ser doutrinadas, não tem muita opção, não. Mas se você já é um adulto, pega e avalia, veja o que vale a pena e o que não vale a pena. Não é porque os caras estão te falando que é sagrado, é verdade absoluta, que você tem que passar a acreditar, se ao menos questionar, estudar, avaliar aquilo. Senão vão te colocar numa furada. Como eu já fui colocado numa furada, que é o cristianismo, que são esses besteiros que a gente encontra na Bíblia, um livro cheio de problemas. E daí aparecem os paladinos defensores dessa mentirada toda aí, desse churume todo. E ficam fazendo esse malabarismo aqui, dizendo que refutaram. Chega a ser tragicômico isso daqui, velho. Enfim. Eu estava preso no sistema, na matrix da religião, não sei o que, 20, 30... Matrix. Caralho, velho.
Enfim, quem sou eu para julgar? Tem vezes também que erro, né? 30 anos, 40 anos, 150 anos e você tirou a venda dos meus olhos, né? Pra você ver como tem gente que merece ir pro inferno mesmo, né? Tá pedindo pra se perder, né? É inacreditável. Puta que pariu, tem gente que merece ir pro inferno. Esse cara aqui acabou de assinar, pô, pronto, fundamentalista, dogmático, doutrinado. Ou seja, essa é uma pessoa que não pensa por conta própria, papagaio de pirata, só isso. Só fica repetindo que a igreja já vem pregando há muito tempo, um monte de besterol, só isso. Não tem nada de especial esse rapaz, não. É, 2 Pedro 2, só para ler mais um versículo aqui. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, Aleluia, chegando irmão. a negar o soberano que os Oh, resgatou, glória, irmão. trazendo Aleluia. sobre si mesmos Eita, labachura lá, repentina canta labarai. destruição. Então não é Pedro que estava negando o soberano que o resgatou, é justamente esses hereges aqui Aleluia. que tá falando que surgiriam no Caralho, meio eu sou um cristão, que herege. pregariam heresias destruidoras. Meu Deus, sou um negando herege. o Senhor que o resgatou e sou um trazendo herege. sobre eles mesmos repentina destruição. Mereço Ele ser tá queimado. descrevendo exatamente sexta-feira 13 aqui, né? É inacreditável. Caralho, mereço como ser que queimado, tudo que a Bíblia sou um diz se herege. cumpre, até mesmo quando tá falando de herege desse tipo Ai, aí. ai. E depois, só pra terminar, Prefiro 1000 vezes ser um herege do que um completo ignorante. Prefiro ser herege do que ignorante. ele também vai falar, tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas termina coisas logo, difíceis de porra. entender, Não tem as quais os enrolação, velho. ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles, né? Ou seja, ele descrevendo aqui exatamente o tipo de coisa que gente como o Jason faz, com a diferença de que o Jason ele não se contenta em fazer isso apenas com as cartas de Paulo, mas também com a própria carta aqui de Pedro, né? Olha só que ironia. E para terminar o show de horrores, vamos ver o que mais que ele tem para dizer, vamos lá. Epa, a carapuça até que serve esse show de horrores, vale pro vídeo dele. Ai, até eu tô cansado, meu, de tanto blá blá blá, tanto enrolation, velho. Olha que nem mostrei ainda a passagem de O Coríntios que eu aí. quero dizer para você agora é que Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 16, Quer dizer, até o Jason mostrou isso daí que eu mostrei também aqui agora. Quero ver o malabarismo que ele vai... Agora quero ver, porque eu não cheguei a ver essa parte, galera. Quero ver o malabarismo que o fundamentalista vai fazer. Caraca, vamos lá. ele vai deixar bem claro para você o seguinte: dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, Não precederemos. precederemos os que dormem. Isso quer dizer, os mortos. Né? Nós, Paulo se inclui. Ele está deixando claro aqui que ele estará vivo e ele será transformado, porque ele viria a face de Jesus vindo e que o mundo se acabaria. Essa parte do transformado que o Jason falou antes do rapaz aqui fazer o malabarismo dele, né? Vamos lá ver transformados aqui. Vou vos dar um exemplo de Paulo falando que eles seriam transformados. 1 Coríntios 15, versículo 51, 50, por aí. Eu vou ler aqui o 49, para começar bem. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, Paulo está falando que isso é uma verdade. Na verdade, nem todos dormiremos. Dormir é que? Morrer, bater as botas. Essa carta ele estava escrevendo para quem? Para o pessoal de Corinto, não é? Cristãos de Corinto. Tinha um pessoal que ia receber essa mensagem de Paulo. Então Paulo estava escrevendo para uma galera aí, que seria mais ou menos há uns 2000 anos atrás, beleza? Ele estava falando para a galera dele que eles lá, ó, não morreriam. Nem todos aí morreriam. Nem todos morreriam. Enfim, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Versículo 52 aí. Ele disse que eles serão transformados. Teriam um corpo aí especial, né?
E será o corpo que poderia suportar aí o reino dos céus aí, reino celestial. Enfim, é isso aí que será esse corpo transformado aí, para exemplificar o corpo transformado que o Jason falou. Inclusive também essa passagem corroboraria com a outra ideia lá de Tessalonicenses, né, de que eles não morreriam assim antes de ver Jesus voltar, que o evangelho foi pregado a toda criatura, o próprio Jesus falando que não passaria aquela geração, blá 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 blá, e por aí vai. Agora vamos ver o malabarismo aqui do Banzuelo. Então ele pega o texto que diz, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, ele interpreta que Paulo estava garantindo ali que ele continuaria vivo até a volta de Jesus. Então eu vou pegar um artigo aqui, um artigo do UOL aqui, qualquer artigo eu procurei, que falasse, por exemplo, sobre a próxima parada, Marte, engenheiro da... Qualquer artigo. Vamos ver qual é o malabarismo 2.0 que o rapaz vai fazer agora. NASA diz o que falta para pisarmos lá. E aí nesse artigo, olha só o que ele vai falar. A Lua será a nossa escola. Um dia vamos minerar, plantar vegetais e coletar energia solar por lá. Desenvolvendo essas novas tecnologias e aprendendo a sobreviver fora do campo magnético da Terra, estaremos prontos para ir mais longe. Imagina daqui, sei lá, 1000 anos, 2000 anos, alguém pegando essa matéria aqui e falando o quê? Esse rapaz aqui falou que um dia vamos minerar, plantar vegetais e coletar energia solar na Lua, mas ele nunca foi para a Lua, ele é mentiroso. Ele mentiu, ele fez uma falsa profecia, ele acreditava que ele pessoalmente iria para a Lua, porque ele usou o pronome nós, não é mesmo? Ele se incluiu ali, claramente, e isso não aconteceu com ele, coitado, né? Oh, seu imbecil. Eu sei, eu não te conheço, né? Nunca conversei contigo assim, particularmente, pessoalmente. Você tem tua vida, você deve ser uma pessoa maravilhosa aí para as tuas pessoas próximas, mas ouve aqui, você está sendo um completo imbecil. Isso aqui se chama desonestidade intelectual. Nesse texto você está vendo que ele está se referindo à humanidade, beleza? Na carta de Paulo, ele estava se referindo a um público específico, que eram cristãos. Aqui ele está falando da humanidade. Isso aí, essa matéria. Na carta de Tessalonicenses, que era para um público específico na cidade de Tessalônica, cristãos, ele estava se referindo àquele grupo aí, cristãos. Isso que ele está fazendo aqui se chama desonestidade intelectual. Isso é uma tamanha de uma imbecilidade, fazer esse tipo de comparação. Além de desonestidade intelectual, é uma coisa de imbecil. Toma vergonha na cara, velho. Inclusive, ele já estava velho já quando ele falou isso. Devia estar com uma fé muito grande para acreditar que isso iria acontecer com ele. Mas, né, infelizmente, ele mentiu. Então, todo mundo aqui é mentiroso, né? Então, claro, é óbvio, qualquer pessoa que lê esse tipo de coisa, como, por exemplo, que um dia nós pisaremos em Marte, isso não significa que a própria pessoa em si acredita que ela mesma vai pisar em Marte, ou mesmo que a geração dela, né, enquanto estiver viva, vai pisar em Marte. Apenas está falando em nome de um grupo. Qual grupo é esse? O grupo da humanidade. Ou seja, ele está... Quê? Vamos lá. Vamos ver aqui. Então, claro, é óbvio, qualquer pessoa que lê esse tipo de coisa, como por exemplo, que um dia nós pisaremos em Marte, isso não significa que a própria pessoa em si acredita que ela mesma vai pisar em Marte, ou mesmo que a geração dela, né, enquanto estiver viva, vai pisar em Marte. Apenas está falando em nome de um grupo. Qual grupo é esse? O grupo da humanidade. Agora a pergunta é, Banzuelo. Paulo estava falando de quem? Da humanidade ou dos cristãos que estavam em Tessalônica? Vamos testar a tua honestidade intelectual aqui, beleza? Se você tá vendo esse vídeo aqui, imagino que possas ver, né? Porque geralmente aparecem aqui uns fanáticos teus que soltam um monte de besteira aí no chat. Vão levar esse vídeo para ti, provavelmente. Se você acompanha o vídeo até aqui ao fim, né? Depois de ter tomado toda essa surra ao longo do vídeo, me responda essa daqui, meu querido. Paulo estava se referindo à humanidade lá em Tessalonicenses ou a um grupo específico, que serão os cristãos, ao qual ele estava mandando a carta? Caralho, velho. Ou seja, ele está falando da humanidade em si, não dele pessoalmente. Por que ele se inclui então? Porque ele faz parte da humanidade. Então ele vai se incluir nesse pronome nós, quando ele fala desse jeito. A mesma coisa quando no passado falavam que nós vamos pisar na Lua.
várias pessoas durante a Guerra Fria colocavam essa expectativa de nós pisarmos a Lua. Agora, quantas dessas pessoas pisaram na Lua efetivamente, né? Quase ninguém, só teve meia dúzia lá de astronauta que pisou na Lua e mais nada. Então, esse tipo de linguagem é muito comum de ser usado também na Bíblia, vou mostrar aqui alguns exemplos depois, apenas no sentido representativo, e não que realmente ele estivesse se incluindo pessoalmente, dando certeza absoluta que aquilo iria acontecer. Efésios, carta enviada para os cristãos de Éfesos. Tessalonicenses, carta enviada para os cristãos de Tessalônica. Colossenses, para os de Colossos. Que mais? Romanos, para Roma. Que mais? Caralho, velho. Enfim. Coríntios, para Corinto. Ou seja, tem um público específico. Paulo não estava mandando essa carta para o pessoal do Extremo Oriente, do Sudoeste Asiático, do Extremo Sul ou Centro de África, para as Américas. Ele nem tinha, se existe um Paulo, né? Se existe um Paulo, ele não tinha nem noção dessa dimensão toda do planeta inteiro, hein? Ele estava enviando carta para um público específico e se incluiu naquele público específico. Ele não estava falando da humanidade toda. Quando ele falou lá que o evangelho foi pregado a toda a criatura que é debaixo do céu, quer dizer que é todo mundo no planeta? Porque o céu cobre todo o planeta, não é? Ele estava falando de todo mundo no planeta. Todo mundo, toda a criatura que é debaixo do céu, era todo mundo, todos os seres humanos no planeta. Ele disse que a ação já foi concluída, o evangelho foi pregado. Tá que pariu, o cara ainda vai fazer esse malabarismo aqui. Caralho. O cara disse que já foi pregado. Se inclui dentro daquele grupo. Seriam transformados. Não morreriam. E o cara vem fazer comparação com um texto que claramente está falando sobre humanidade. Criando uma falsa equivalência e uma tamanha desonestidade intelectual dessas. E ainda fala que refutou o Jason. Desculpa lá, isso é coisa de imbecil, gente. Ele está sendo um completo de um imbecil aqui. Caralho, velho. Então, voltando ao texto que ele estava falando, quando Paulo diz nós, os vivos, os que estivermos vivos até a volta de Jesus, o que ele está falando ali não é que ele pessoalmente estava dando uma certeza de que ele estaria vivo até Jesus voltar e dando uma certeza também de que todos os leitores dele iriam estar vivos também, né? Uma coisa... Na cabeça dele não era certeza, sendo que tem outras passagens que eu li aqui para vocês que corroboram com essa ideia. E se tem mais ideias que corroboram com uma ideia, não quer dizer que se tem certeza então. Caralho, velho. Se eu chego e te falo que cupcake é... Você nunca provou cupcake, né? Mas você sabe como é que é o sabor doce. Você sabe como é que é o sabor doce. Mas nunca provou um cupcake. E eu te falo que cupcake é doce. Daí a tua mãe fala que cupcake é doce. O teu vizinho fala que cupcake é doce. O teu professor lá fala que cupcake é doce. Ou seja, um monte de gente falando a mesma coisa que eu te falei inicialmente, que corrobora, mas você nunca provou aquilo. Isso quer dizer que nós temos certeza do que estamos falando ou não? E se um dia você provar um cupcake, aí vai estar mesmo... redundância, né? Vai estar provado que sim, que é doce. Melhor dizendo, se um dia você experimentar, né? Que provar também serve para experimentar. Mas enfim, ficaria muito redundante. Se um dia você experimentar cupcake, estaria provando o que a gente fala, nós estaremos provando que é doce. Beleza? absurda, né? Completamente absurda, já que muitos ali estariam velhos já quando recebessem essa notícia. Ele com certeza não ia dar essa certeza de que Jesus ia voltar, enquanto cada um dos leitores dele, dos Tessalonicenses, estivessem vivos ainda. Então, quando o Paulo fala nós, os vivos, ele estava falando apenas no sentido representativo, ou seja, estava falando em nome de todas as pessoas que permanecessem vivas até a volta de Jesus. E por que ele se inclui, Lucas? Porque naquele momento ele estava vivo. Então é lógico que ele iria se incluir ali naquele momento, porque... Teria corpo transformado. Ele se incluiu lá e disse que teria os corpos transformados, como li em Coríntios. Ele se incluiu lá e disse que eles não morreriam se antes de ver Jesus voltar. Jesus disse que não passaria aquela geração. E o próprio Paulo disse que o evangelho já foi pregado a toda a criatura, ou seja, a missão cumprida. Agora é só esperar Jesus voltar e irmos lá nos braços dele. Ou seja, tá cheio de um contexto todo que passa essa ideia aqui. O cara vem me fazer esse malabarismo. E ele acha que isso é refutação. Sério mesmo, é sério. Pá, coisa de cristão fundamentalista, velho. Naquele momento ele fazia parte desse grupo nós, os vivos. Paulo ali está fazendo um contraste entre os mortos, que ele trata ali com o pronome eles, e os vivos, que ele trata ali com o pronome nós. Por uma razão muito óbvia, porque Paulo naquele momento que dizia isso, ele estava vivo.
Tá, vamos fazer de conta, ó Lucas, que aí Paulo estava falando de toda a humanidade, beleza? E comparar com esse texto aí que você botou na tela aí do cara falando. Vamos fazer de conta que o teu argumento realmente é sólido. Mas daí a ideia de que eles não morreriam. Porque nós sabemos que seres humanos morrem. Os animais, né? Seres vivos, melhor dizendo. Seres vivos morrem. Beleza? Então, ele enquanto um ser vivo disse nós não morreremos. Não, morreram. E Jesus não voltou. Ele disse nós não morreremos se antes de ver Jesus voltar. E morreram. Por mais que seja a humanidade que ele está se referindo aí. Isso demonstra quê? Que Jesus ainda está por voltar. Sendo que ele colocou uma condição que seria a vida deles. Estarem vivos antes de ver Jesus voltar. Pô, meu, tem que fazer muito malabarismo para tentar convencer as pessoas dessas ideias aqui. Nada a ver, meu. Desculpa lá, meu. Isso aqui é uma tamanha de uma imbecilidade, gente. Não dá para levar isso a sério. E falar que isso é refutação. Ah, por favor, né? Então, óbvio que ele ia se incluir no grupo dos vivos. E isso, repito, é um tipo de linguagem. Claro, né? Se supormos que ele estava vivo, se incluiu como um vivo que estaria vivo sem antes de ver Jesus voltar. Então ele estava falando dele também, caramba. Porra, meu. Ele era ser vivo ou não? Que a gente continua usando até hoje, sem ter nenhuma implicação maior do que isso. Então, é uma coisa tão simples de entender, mas ele faz questão de distorcer assim, na malícia mesmo, né? Só para pegar alguns exemplos. Acuse-os daquilo que você faz. É basicamente isso. Disso, desse tipo de linguagem, vamos ver lá os salmos, cuidado, né, a gente tá falando sexta-feira 13, e aí talvez seja coincidência. Esse vídeo também já tá quase terminando e falta ainda mais uns tantos de minutos aí, vai falar mais um monte de besterol, nada a ver, meu, agora botou salmos 6 aí, faltou um 6 aí pra lacrar o 666, né, mas enfim. Vou parar por aqui, meu, porque ele já falou muita coisa nada a ver. Eu já mostrei o que teria que mostrar aqui. Já desmenti o que ele falou aí. Não refutou porcaria nenhuma. Veio com desonestidade intelectual. Trouxe negócios que não tem nada a ver, tirou do contexto. Um monte de passagens que não tinha nada a ver. Que foi uma completa perda de tempo aí. Cansou o público para depois, quando chegar no ponto crucial, como no caso de Tessalonicenses, que o Jason mostrou aqui por último, né? Cansou o público para quando chegasse nesse ponto aqui, as pessoas já não quisessem mais ouvir coisa alguma. Simplesmente deixar passar. Vem me fazer uma desonestidade aqui comparando Tessalonicenses com o texto de um cara que falou aí que plantariam na lua, faziam sei lá o que é sexo na lua e os caralho. Fazendo uma comparação besta dessa daqui. Desculpa, isso é muita imbecilidade, por favor. Isso é coisa... Porra, meu. Eu fico indignado com esse tipo de malabarismo que fazem. Os caras estragam a cabeça das pessoas que costumam ser alfabetizadas, que vão aprender alguma coisa na escola, na universidade, seja lá o que for, estragam a cabeça com um monte de distorção na igreja, porque precisam defender uma fé fantasiosa. Não passam de pessoas dogmáticas, papagaios, sofrendo lavagem cerebral. Nada mais que isso. Por isso é que agem dessa forma. Por isso é que inventam toda essa coisa nada a ver para defender uma fé que está fadada ao fracasso. A fé cristã. Caramba, velho. É lamentável isso. Lamentável. Enfim. Aqui eu encerro o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? E entendido muito bem o ponto que eu trouxe aqui. E não se deixar levar por esse tipo de coisas aqui. Esse tipo de refutações, né? Entre aspas. Então é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. A gente se vê até a próxima.